O primeiro podcast sobre transportes de mercadorias em Portugal está de volta. Seja bem-vindo à segunda temporada do Conversas sobre Rodas. Trazemos-lhe a história de diferentes empresas de transportes contadas pelos seus protagonistas. Não perca a opinião e as perspectivas de futuro das pessoas que lideram o setor e que diariamente decidem os destinos do transporte no nosso país. O podcast Conversas sobre Rodas tem, mais uma vez, o patrocínio do software de gestão de transportes Atrans e da revista Pesados e Mercadorias. Estamos de volta com a segunda temporada do podcast sobre rodas. A segunda temporada vai ter 10 episódios com 10 empresas e 10 histórias. A nossa primeira convidada é a doutora Emma Leitão, que desde já lhe agradeço a amabilidade de ter aceitado o nosso convite. É administradora dos Transportes Nogueira e, à semelhança da nossa primeira edição deste podcast, que terminámos com uma senhora, iniciámos esta segunda edição com uma senhora. Muito obrigado, doutora Emma. A doutora Emma é licenciada em Economia, fez um percurso profissional em várias empresas antes de assumir cargos e posições na Transportes Nogueira. A primeira pergunta que eu tinha para lhe fazer, isto são 10 histórias de 10 empresas, é efetivamente como é que se passa do início de meio caminhão ou de um caminhão para em 2021 termos mais de 200 caminhões. Obrigada, Vítor. Pois essa é a pergunta mais importante, não é? É percebermos como é que foi a nossa história, olharmos aqui e fazermos aqui um processo de reflexão sobre o que é que foi a história da Transportes Nogueira. Em jeito de resumo já a pergunta, antes de contar a história, a dizer que eu acho que de facto é o fruto do trabalho primeiro de uma ideia e de uma intenção de empreendedorismo do fundador, que no caso é o meu avô, que de facto nos deixou uma matriz muito forte de valores, de forma de estar no negócio, de forma de estar na vida, e que acho que as gerações, por isso eu e o meu irmão já integramos a empresa, estamos neste momento na direção da empresa e já somos a terceira geração. O meu pai ainda é o presidente e o pai e a mãe foram a segunda geração da empresa. No fundo, acho que toda esta continuidade familiar soube honrar aquilo que era a ideia do fundador e, de facto, de forma sustentada, sem grandes loucuras de crescimentos em alturas que parecia que, de facto, dava para duplicar ou triplicar num ano a frota, porque de facto os clientes assim o desejavam, gostavam da nossa qualidade de serviço e acabavam sempre por nos incitar a crescer mais do que aquilo que foi o que efetivamente fizemos. As coisas foram sempre ponderadas e, passados estes anos todos, acho que de facto conseguimos manter o legado do fundador de uma forma sustentada e com uma empresa robusta. A nível do setor, há a tradição, grande parte das empresas em Portugal tem essa matriz familiar. No seu entender, quais são os segredos e os pontos mais importantes de haver essa transição geracional de avós para pais, de pais para filhos, para haver uma continuidade do negócio e uma continuidade do saber fazer, do saber estar e de manter esses valores familiares numa empresa com essa dimensão? Portanto, de facto, essa foi sempre uma grande preocupação que nós tivemos enquanto família. Ainda o avô teve esse discernimento. Nós somos de uma área geográfica aqui, o Val do Ave, onde historicamente há casos de muito insucesso nessas passagens de sucessão familiar, portanto, passagem de negócio de famílias que se chatearam, pais e irmãos, e foi um ponto em que ainda o avô sempre teve muita atenção em deixar as coisas organizadas e em perceber e dar-nos ferramentas para tentar dizer que isto é um ponto de facto crítico das empresas, que explicar-nos, e nós sentimos perfeitamente realmente o facto de sermos uma empresa familiar nos faz ter uma dedicação ao negócio e uma parte emocional que de facto só quem tem empresas familiares e quem lida com elas sabe que de facto há aqui uma parte emocional que é inegável e que faz muito bem às empresas, mas perceber e fazer-nos entender que a parte da profissionalização era muito importante, mas também dar-nos ferramentas
para gerir estas questões da família. No caso, o avô deixou as coisas organizadas para a segunda geração. No caso, os meus pais também tiveram este cuidado e antes de integrarmos a empresa, uma das coisas mais importantes que eu, no caso, fiz e depois mais tarde o meu irmão, foi de facto irmos a uma formação sobre empresas familiares para percebermos tudo aquilo que podíamos encontrar de problemáticas e encontrar aqui ferramentas que nos ajudassem a viver esta coisa de sermos empresa e família, e ao mesmo tempo estamos na empresa como vamos almoçar todos à casa dos pais e sabermos distinguir bem e termos as coisas organizadas para que de facto isto se conseguisse perpetuar no tempo. E acho que vamos conseguindo fazê-lo. No caso, eu e o meu irmão já temos 3 filhos cada um e acho que estamos, neste momento eu estou com 40 anos e acho que estamos de facto no processo em que nós é que já estamos a pensar com 40 anos como é que podemos manter isto também e a forma como podemos deixar isto para a próxima geração também com o mesmo nível de organização para que o legado possa seguir sem de facto pedrinhas no caminho que não digam respeito só ao negócio e que haja aqui outros tipos de coisas. Sendo o setor dos transportes de mercadorias um setor dominado há bem pouco tempo pelo sexo masculino, vê-la à frente dos destinos de uma empresa desta dimensão, eu gostaria de saber também quais são os principais desafios com que se debateu para assumir estas responsabilidades agora no feminino, não é? De facto, em termos internos, no geral foi um processo fácil, um processo natural. De facto, se me perguntar, o facto de ser mulher tem sempre aqui, obriga sempre a um esforço um bocadinho maior e a desmistificar. Mas apesar de tudo, eu acho que seja em termos internos, com a equipa, ou em termos externos, que de facto a competência e o que vamos demonstrando é aquilo que de facto os outros depois acabam por interiorizar e acabamos por trabalhar todos mais numa perspectiva de perfil do que propriamente de uma perspectiva de sexo. Quando integrei a empresa, eu acho que foi muito importante também, o pai tinha as coisas bem pensadas, a questão de ter estado noutras empresas também fez com que a equipa percebesse que havia aqui já alguma experiência profissional e quando integrei a empresa o pai deu-me bastante autonomia, ainda com responsabilidade limitada, acho que essa responsabilidade foi sendo conquistada e foi sendo dada até ao ponto em que estamos hoje, mas eu acho que o segredo foi o pai ter de facto dado autonomia quando eu entrei para a empresa. Depois as coisas foram sendo conquistadas, conquistei a equipa também que foi revendo, pronto, aquele inicialmente nós mais pela idade do que provavelmente se calhar por ser no feminino, temos a ideia de que vamos mudar tudo e que vamos fazer tudo diferente e saímos da faculdade de facto com uma perspectiva de que vamos revolucionar as empresas e as coisas não são assim e ainda bem, não é? Algo estaria muito mal se as pessoas integrassem as empresas e mudassem tudo, mas de facto foi uma relação de confiança, mas fizeram-se coisas diferentes, a equipa começou a sentir confiança, por isso acho que essa questão de facto nunca terem tido uma liderança no feminino, acho que acabou por se esbater e que ficou toda a gente confortável, pronto, porque no fundo o mais importante era perceber que se estava a continuar a fazer negócios, que se estava a ganhar negócios, que a empresa estava a crescer e que havia de facto uma sucessão que estava assegurada, porque para as equipas também é uma coisa muito que as próprias equipas, quem passa ambas as gerações também fica a olhar para a geração que entra nova na empresa, será que isto vai ter futuro? Pronto, pessoas que também entregaram e que viveram, nós temos uma equipa que de facto viveu aqui e trabalha aqui há muitos anos, uma equipa muito estável que também quando eu entrei e depois mais tarde o João olharam com um certo receio e que lhes foi, acho que confortável, agora já passaram quase 20 anos e que lhes foi de facto, vão perceber que isto era para continuar e que nós vínhamos com a mesma linha e com as mesmas intenções de fazer crescer o negócio. As coisas depois acabaram, vão por ser natural. Mas há uma história engraçada, depois de eu ter entrado, e uns 5 ou 6 anos depois, a nossa responsável de qualidade também era uma mulher. E eu lembro-me de um motorista assim daqueles mais velhos, já não está cá, de dizer, nós trabalhamos com matérias perigosas, e dele uma história engraçada que ele foi dizer para os chefes de tráfego, dizer, isto agora com as mulheres, a pessoa nas matérias perigosas já nem se pode fumar dentro dos caminhões. A questão fosse por serem as mulheres a decidir ou não, mas pronto, são esses tipos de comentários, mas ambas fomos fazendo e depois entretanto acabamos por ter de facto muitas mulheres a trabalhar, a equipa que tem cerca de 40% de mulheres. Claro que a função do motorista não é, estamos a falar da equipa de escritório, porque a função do motorista, por todas as razões, é de facto maioritariamente masculina, apesar que também de termos mulheres também motoristas, mas de facto são mais as histórias, mas a confiança foi aqui o segredo, mais do que propriamente depois a questão de ser mulher ou de ser homem.
Assume atualmente o cargo de Presidente da Assembleia Geral da Antram. Na sua perspectiva, a importância do associativismo, não só neste setor, mas como nos outros setores de atividade, e de que modo é que este associativismo pode ter ou deve ter intervenção na definição das políticas, da regulamentação do setor, que no fundo a melhoria das condições de trabalho, das condições de empregabilidade, dos sucessos das empresas. Qual é, no seu entender, a intervenção que este tipo de associações deve ter no mercado? De facto, pronto, esse foi outro legado que a matriz familiar vai deixando. De facto, também o meu avô foi fundador da Antram, da Associação de Transportadores Antram, e o meu pai também foi presidente do Norte. Ou seja, tenho um histórico familiar sempre presente na associação. Eu estou há 16 anos nos órgãos sociais da associação, por isso desde que entrei há 18 anos na Transportes Nogueira e já ia aos congressos, ainda nem trabalhava cá, já ia aos congressos com os pais. Acabou por ser sempre, eu vivi sempre aqui a questão do associativismo e da associação do setor em particular, de forma muito permanente. Pronto, e muito ativa desde que estou aqui na empresa. Porque de facto faz parte daquilo que me foi passado e daquilo em que eu acredito que, se nós tivermos as estruturas organizadas, reguladas, e se nós criarmos um ambiente mais favorável para o setor, todos nós vamos sair reforçados. A competitividade das empresas não pode ser pela falta de competitividade do setor. Um setor forte e um setor tão importante para a economia faz todo o sentido com que as coisas sejam feitas genuinamente com uma visão daquilo que são os associados, daquilo que os associados precisam, sejam grandes, sejam pequenos. Às vezes há aquelas guerras dos grandes e pequenos, e eu de facto nunca estive na associação com esse propósito. Eu estou de facto com o objetivo de que o setor se torne mais forte e conseguirmos fazer cada vez mais empresas perceber isto, que de facto o facto da concorrência ser mais forte vai tornar o setor melhor e que é bom para todos. Acho que tem sido esta minha missão na associação, e acho que temos conseguido, e cada vez que temos conseguido que mais empresas percebam isto, e por isso também ter uma associação cada vez mais forte, acho que é um caminho que dá uma satisfação grande. Perceber não é nada, eu não estou na associação em prol de nenhum benefício próprio, até porque estou há 16 anos na associação, não recebo rigorosamente nada. A associação passou por uma fase muito crítica em termos de finanças, e desde que eu entrei nós não recebemos nada, nenhum tipo de remuneração. Estou de facto porque acredito que nós todos em sociedade, seja na Associação dos Transportes, seja na comunidade, todos juntos, que de facto acabamos por contribuir para uma coisa melhor, e é com esse propósito também que eu estou na associação. Mas de facto acho que é a visão de também já um legado que me foram deixando, e acho que é mesmo importante. Este tempo de incerteza económica, com os conflitos, com a subida de preços de combustíveis, com algumas convulsões sociais, neste momento, como é que vê este setor de atividade e quais são as perspectivas nos próximos meses, nos próximos tempos mais curtos, num período mais curto? Nós nesta fase, de facto, nós vivemos um ano, estamos no ano de 2024, e de facto é um ano completamente atípico. Nós vimos até junho, eu poderia dizer que nós tínhamos o melhor ano de resultados desde que eu estou aqui, e de facto no espaço de 3 meses a economia travou completamente a fundo, e estamos a assistir a, de facto, 3 meses desastrosos em termos daquilo que é o serviço e a falta de serviços, e como nos posicionarmos em relação a esta nova realidade, que de facto é não haver exportações. Estamos com os motoristas cada vez mais tempo parados, e os motoristas, por muito que estejam a receber, e eu acho que isso, o mérito do setor, que fez aqui uma organização em termos de contrato coletivo de trabalho em 2018, e em função das greves a sério que tivemos aqui, mas acabamos por conseguir gerir também, enquanto associação e enquanto empresas, gerir bem o tema e ficarmos confortáveis em termos daquilo que é a nossa massa salarial em termos dos funcionários, e regular o mercado, que era uma coisa que nós verificávamos que de facto o setor estava completamente desregulado, cada empresa pagava por si. Havia uma série
de rúbricas que não eram tributadas. Isto fazia uma concorrência muito estranha e os preços eram feitos de maneira muito diferente em função das empresas estarem mais ou menos legais, se quisermos assim, em relação à tributação e em relação a pagamentos da Segurança Social. Em 2019 surge aqui um contrato coletivo de trabalho novo, que acho que é um ponto fundamental para o ponto em que estamos hoje no setor, que é todas as empresas neste momento conhecem bem as regras de pagamento de uma rúbrica de custos que representa 38% da estrutura de custos das empresas de transporte. Esta rúbrica está uniformizada, praticamente, claro que há sempre em todos os setores, há sempre quem não cumpra, mas acabamos por enfrentar este período onde as empresas têm um custo fixo significativo, que é este custo com o pessoal, e que acabam por estar todas nas mesmas circunstâncias de igualdade. Por isso, é um bocadinho agora prever o que é que, sinceramente, o que eu penso em relação àquilo que aí vem, é que as empresas que têm alguma almofada, que têm estrutura, de facto, todo o setor vai passar um bocadinho de uma fase complicada, mas que quem tem estrutura, de facto, vai conseguir perceber que isto vai passar, não é? Como passaram outras. Em 2012 tivemos aqui uma crise gravíssima e as coisas vão passar, e as empresas que ficarem, de facto, vão ficar mais fortes. Eu acredito que é isso que vamos enfrentar num futuro próximo. Agora que, de facto, serão tempos em que estamos a falar de taxas de juro altíssimas, como já não vemos há imenso tempo. As taxas de juro é um ponto da estrutura de custos que nós não conseguimos fazer passar ao cliente. O cliente não percebe que nós vamos agora aumentar preço porque temos as taxas de juros a subir. O que é certo é que isto são rubricas de custos que vão diretamente à margem das empresas, e isto tem reflexos significativos em termos do que é a gestão e do que é que são as estratégias. Por isso, o segredo aqui é um bocadinho aguentar, é eventualmente empresas que estivessem a pensar em fazer crescimentos, todas as empresas encolherem um bocadinho à sua dimensão e deixar que a crise passe, e depois toda a gente seguirá com certeza, porque isto é sempre cíclico e o ciclo há de passar, não é? O ciclo negativo há de passar, e eu acredito que os ciclos sejam cada vez mais curtos, ou seja, que os períodos de crise sejam cada vez mais pequenos, os períodos se calhar também de bonança também sejam mais pequenos. É assim que eu vejo aquilo que estamos a viver e o que será o futuro próximo. Bem, uma das componentes importantes para suporte à decisão são claramente os indicadores de gestão e os sistemas de informação de suporte à decisão. Corrija-me se estiver errado, mas de que forma é que ter dados em tempo real melhora a capacidade das empresas de responder ao encurtamento cada vez maior destes ciclos económicos? Eu acredito que a diferenciação competitiva hoje das empresas está precisamente neste ponto. É de facto a maneira como olha para os dados, como os trabalha e o tempo útil em que os tem. E a tomada de decisão, nós de facto, as empresas de transporte não trabalham para stock. Nós temos que tomar as decisões diárias e nós temos que decidir de forma muito rápida, e de facto o facto de termos dados atualizados em tempo real pode-nos fazer aceitar um serviço que é rentável face a um que não é rentável. Por isso, para tomarmos a cada momento esta decisão, quanto mais dados e quanto mais informação de gestão tivermos, mais acertada vai ser a decisão que vamos tomar. Por isso, eu acho que, como eu tinha comentado antes, nós temos uma estrutura de custos em que 35% é gasóleo, 38% é pessoal, 7% são portagens, quer dizer, aqui uma série de rubricas que temos os seguros, nada é muito diferente para ninguém. Por isso, acredito que os pontos onde nós podemos influenciar a estrutura de custos e a maneira como vemos o negócio é de facto onde vamos buscar a nossa margem. E eu acredito que através da tecnologia, melhorarmos processos, de agilizarmos tarefas e de termos informação de gestão controlada, não é? Através do controle de gestão de forma rápida, que é de facto onde as empresas se podem diferenciar entre si. Não querendo entrar em questões estratégicas da Transportes Nogueira de forma alguma, se eu entender quais serão os próximos anos os 3-4 pilares mais importantes para tratar da sustentabilidade das empresas do setor. De um ponto de vista da sustentabilidade económica pura, ou seja, se estivermos a falar do pilar da parte dos clientes, como é que vai ser o mercado, nós o que estamos a verificar é que os clientes de facto são cada vez maiores. Por isso, necessitam de prestadores de serviços cada vez maiores e mais eficientes que os acompanhem. Um bocadinho assim que nós nos estamos a posicionar. Os clientes estão a desenvolver-se cada vez mais e aumentam a complexidade também dos seus próprios processos e procuram parceiros
com soluções logísticas cada vez mais integradas. Essa é a nossa visão daquilo que já está a acontecer e do que vai ser o futuro e do tipo de empresa que nós queremos ser. Queremos acompanhar os clientes que são cada vez mais complexos e que procuram soluções cada vez mais integradas. De forma genérica, é um bocadinho isto que nós procuramos, e procuramos fornecedores que também nos acompanhem neste processo. Depois temos a questão da sustentabilidade ambiental, das questões da ética, das questões de responsabilidade social. Nós achamos que estes pilares também são fundamentais e que têm que estar integrados nisto que é a visão económica também das empresas. Por isso é uma preocupação que nós também temos de trabalhar cada uma destas áreas com especial atenção. Nós funcionamos muito com o modelo de assessorias, damos bem com este modelo de assessorias, gente que vem aqui uma vez por semana à empresa, consultores que nos ajudam a pensar e a refletir nos processos, e em cada uma destas áreas é assim que nós também nos posicionamos. Relativamente às questões ambientais, nós achamos, e particularmente sempre que nós vamos a fóruns de transporte, uma das coisas que nos perguntam é como é que nós vemos, como é que vai ser a transformação, no caso das frotas, pronto, que acaba por ser uma coisa pesada, em termos de ambiente, como é que nós vemos isto, e nós vemos isto exatamente como vimos as outras transformações todas, ou seja, nós não temos poder de alterar nada. Quem vai alterar e quem nos vai dizer qual é o caminho em termos das frotas, por exemplo, da questão mais sustentável, mais ecologicamente equilibrada, são as marcas que fazem os desenvolvimentos do produto, e são depois os governos que definem as políticas fiscais e as políticas de incentivo para determinado segmento do produto, e eu acredito que a definição ainda não está feita, mas quem as vai fazer vão ser de facto estes dois intervenientes no nosso mercado, e que nós depois acabamos, cá estamos nós para investir, cá estamos nós para fazer preços em função daquilo que for a nova realidade, mas será a questão legislativa e a questão daquilo que o mundo, de quem produz e de quem faz o produto decidir, mais do que estar nas nossas mãos. Muitas vezes perguntam às todas como é que vão fazer esta transformação, e a transformação não está de facto, na minha visão, não está de facto nas nossas mãos. Relativamente à responsabilidade social, é uma das áreas pela qual tem algum interesse. Falou há um bocado e bem da questão da regulamentação social do setor e da preocupação que tiveram, nomeadamente com a questão dos motoristas. Mas, obviamente, que a responsabilidade social das empresas também passa pela parte externa. De que forma é que os Transportes Nogueira trabalham essa componente que cada vez é mais valorizada, não só a nível do mercado, mas também a nível dos clientes e do meio onde cada uma das empresas se insere? De facto, pronto, é aquilo que eu comentava. Nós temos aqui uma área de consultoria em que acabamos por trabalhar em conjunto e temos aqui alguns projetos essencialmente de apoio à comunidade. Pronto, e trabalhamos muito, nós estamos, a nossa sede é em Famalicão, e no fundo os nossos projetos principais estão com a comunidade aqui nesta área de envolvência. Procuramos estar sempre presentes em função das solicitações. Claro que as solicitações nesta área das componentes são imensas, e nós dizemos isso quando nos abordam, mas tentamos ir apoiar um bocadinho em cada área que nos vão solicitando, mas de facto as solicitações de apoios não são diárias, e quem tem empresas sabe do que é que eu estou a falar. É de facto difícil nós escolhermos aqui os projetos, mas vamos sempre selecionando aqui projetos e apoiando nesta área, essencialmente junto da comunidade que nos é aqui mais próxima, e tentar perceber como é que podemos fazer a diferença. Fizemos, por exemplo, a atribuição de um caminhão à Refur de Famalicão, fazemos um apoio à PPCDM de trabalhos de pessoas com necessidades especiais. Pronto, são projetos, não vale a pena, nem nós gostamos muito de os nomear, mas no fundo, em função daquilo que nos vai chegando, estamos sempre aqui atentos àquilo que podemos contribuir, porque para nós também é assim que faz sentido a existência da empresa. Uma das vogas ou das tendências hoje em dia a nível geral dos negócios é a tentativa das empresas começarem a incorporar inteligência artificial na gestão dos seus negócios. Na sua visão, esta incorporação faz sentido no mercado dos transportes de mercadorias, e se faz, em que áreas é que poderá ter uma intervenção mais importante e com mais impacto? Para mim faz todo o sentido que as coisas sejam usadas, voltamos, não é? A história
do bom senso de como é que as coisas depois se enquadram em termos de regras, mas no nosso caso particular eu acho que de facto a informação, nós podemos ter informação tão vasta, tantos dados para trabalhar, que de facto a inteligência artificial nos consegue dar aqui uma ajuda, com certeza, será futuro, na questão de nos ajudar a tratar dados, ajudar a tratar informação, é a tal informação de gestão que será um passo à frente naquilo que nós hoje já temos, mas que será um passo à frente de facto de nos conseguir ajudar a organizar os dados para a tomada de decisão. Acredito que esse será o ponto. Nós hoje temos GPS, temos leitura de dados, de quanto tempo é que os motoristas andam ao volante, quais são as rotas, depois temos dados de gestão de consumos, temos as portagens. Todos estes automatismos vão ser importantes para realmente nós cada vez mais conseguirmos usar os dados que temos. E eu acho que a inteligência artificial neste ponto que nos vai ser útil. Falámos um bocadinho do passado, seria bom também falarmos assim um bocadinho do futuro. Já me referenciou que é importante, os clientes estão a crescer e cada vez mais no setor de transportes darem uma série de serviços mais integrados aos vossos clientes. Como é que vê o setor de transportes nos próximos anos e a evolução que se prevê dentro deste setor tão importante para a economia portuguesa? Voltamos um bocadinho ao ponto que eu já falei, que tem a ver com a dimensão das empresas. Eu acredito de facto, nós em 2013 compramos uma empresa de transportes, por isso há 10 anos, não é? Uma empresa de transportes que era quase do tamanho da nossa, pronto, foi assim um passo grande, mas olhando e tendo passado 10 anos, e foi um processo de integração complexo, porque de facto eram duas filosofias e duas formas, eram duas empresas com filosofias e culturas diferentes, e a integração inicialmente foi um processo complicado, mas passados 10 anos nós reconhecemos que de facto fez todo sentido e que as empresas têm que posicionar também em termos de dimensão e de escala para conseguirem continuar a ser competitivas em tudo aquilo que nós falamos. Por isso eu acredito que o futuro passa também por estarmos atentos ao mercado, à maneira como o mercado se ajusta e às sinergias que podem ser criadas a cada momento. Eu acho que este vai ser o segredo dos próximos anos, vai ser de facto percebermos que também vai interessar as escalas que se criem e tudo que, como eu expliquei, o setor não vai ficar diferente em termos das grandes estruturas de custos, por isso há poucos pontos onde nós podemos ser nós a controlarmos a nossa estrutura de custos e perceber onde é que podemos criar sinergias. Acho que possa ser o segredo do setor. Antes de terminar, lançava um desafio que ao longo nos quisesse deixar alguma história engraçada sobre a empresa que recorda sempre com algum carinho. Eu destacava aqui uma coisa gira que nós fizemos recentemente, já durante o ano de 2022, eu e o João, que estamos agora, meu irmão, que estamos agora na direção da empresa, eu estou com recursos humanos e gestão de contratos, o João está na área de gestão de frota e AQS, segurança, certificações, ambiente. Portanto, estando na direção da empresa, foi-nos lançado aqui um desafio pela nossa assessora de recursos humanos de nós fazermos juntos um curso sobre liderança a cérebro global. Ou seja, nós termos consciência que a capacidade de liderar os outros começa também no autoconhecimento e na tomada de consciência do nosso perfil enquanto líderes. E nós no início, aquelas coisas, não é? Achamos sempre que sabemos um bocado tudo, mas decidimos de facto ir fazer este curso que nos foi apresentado aqui de uma forma diferente. E foi muito surpreendente e de facto gostamos imenso do curso e perceber que de facto há 4 quadrantes cerebrais, descobrir qual é que era o nosso quadrante cerebral e depois perceber como é que isto impactava na empresa, como é que eram os quadrantes cerebrais da nossa equipa, percebermos que a equipa tinha sido feita à semelhança do quadrante cerebral dos nossos antecessores e depois acabamos por mandar a equipa toda para este curso. Fizemos ainda o mês passado um evento depois geral de equipa sobre a forma como nós todos nos começamos a perceber uns aos outros e de facto acho que foi um dos momentos aqui marcantes, pronto, mais recente, mas foi um ponto muito importante de também como é que nós nos percebemos todos uns aos outros. Começamos a ver as coisas de maneira diferente, começamos a ver todos uns aos outros enquanto equipa e enquanto formas de trabalhar, porque de facto o nosso cérebro é diferente, as nossas características intrínsecas são diferentes e como é que todos podemos trabalhar melhor e ter um melhor desempenho, criarmos
desenvolvermos aqui um método de melhorar o desempenho em função de percebermos que às vezes as pessoas que são diferentes são o nosso complemento, e de facto foi um curso que chama-se o Whole Brain e é um método internacional, e de facto foi aqui uma coisa gira, e é uma coisa que eu vou recordar e vou repassando também nos fóruns em que vou estando, e acho que toda a gente devia apostar um bocadinho neste autoconhecimento e naquilo que isto nos permite depois em trabalhar com os outros, perceber os outros e perceber uma coisa essencial, que é, não são os outros que vão mudar, nós é que podemos mudar em função daquilo que também conhecemos dos outros. Foi de facto aqui uma tomada de consciência engraçada, e a parte mais engraçada foi de facto percebermos que nós temos um perfil cerebral diferente do que tinha o nosso pai, e muita equipa está criada à semelhança daquilo que era o perfil cerebral do pai, mas ao mesmo tempo percebermos que isso nos ajuda porque nos complementa. Queria uma vez mais agradecer-lhe a sua disponibilidade e obviamente desejar-lhe os maiores sucessos para a continuação dos Transportes Nogueira. Muito obrigado. Obrigada.